A ignorância, a falta de conhecimento, de informação, ela diminui o pecado, diminui a culpa. E se é assim, então não é melhor a gente ficar ignorante mesmo para ter menos culpa? Como é que se resolve esse problema? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também àqueles que estão chegando agora. E durante essa quaresma de São Miguel é importantíssimo nós conhecermos um pouco mais da doutrina católica a respeito da penitência, a respeito do pecado. Muita gente acaba dizendo, não, mas falar muito de pecado, isso torna o nosso horizonte muito cinzento, o céu parece que está assim de chumbo, porque a gente só fica falando de pecado, é melhor falar só do amor de Deus. Acontece o seguinte, dizer isso é a mesma coisa de dizer que para dirigir bem, para ser um bom motorista, basta pensar como é agradável dirigir. Não, se eu não quero bater o carro, eu preciso saber de quais serão os fatores adversos, aquilo que eu devo evitar. Aí sim, sabendo bem disso, eu poderei ter o prazer de uma boa viagem. Assim também na vida espiritual. A noção do pecado, quanto mais eu tenho uma noção que não seja perturbada, que não seja ansiosa, angustiada, mas uma noção verdadeira, muito profunda do que é o pecado, com mais a possibilidade eu terei de me unir aos santos anjos, de me unir a Nosso Senhor, e é algo que os santos anjos estão continuamente tentando, o nosso anjo da guarda está tentando sempre nos lembrar, sempre nos fazer aprofundar nessa matéria. E para isso eu estou utilizando esse livro que eu já mostrei da outra vez, um livro que eu peguei na internet, O Pecado e as Suas Consequências, de um grande cardeal inglês do fim do século XIX, o cardeal Manning, Henry Edward Manning. E neste livro, ele faz o livro durante uma quaresma e, portanto, também é muito próprio para a quaresma de São Miguel. E ele faz a diferenciação, que muitos de nós já conhecemos, entre o pecado material e o pecado formal. E eu vou ler aqui alguns trechos e vamos conversar um pouquinho para entender melhor isso. Então nós vamos ver primeiro essa distinção, relembrar essa distinção, e depois ver em que medida a ignorância desculpa ou diminui o pecado ou não. Tá bem? Vamos lá então. Ele diz o seguinte: aqueles que, conhecendo a lei natural, violam essa lei, são culpados, porque a lei está escrita em sua consciência. Mesmo que eu não saiba as leis de Deus, Deus colocou na própria natureza humana certos princípios que todo mundo que já tem um pleno uso da inteligência, no fundo sabe que é errado. Por exemplo, roubar ou matar são coisas que são da lei natural, apesar de que estejam escritas também na lei de Deus. Então, aqueles que violam a lei natural são culpados porque essa lei está escrita em sua consciência. Aqueles que violam a lei cristã, conhecendo a fé cristã, na proporção de sua luz, na proporção em que conhecem, são mais culpados. E, acima de tudo, aqueles que têm a plena luz da fé católica, se violarem as leis de Jesus Cristo, são os mais culpados. Você é culpado na medida em que tem mais conhecimento. Na medida em que tem uma iluminação mais completa, nessa medida sua culpa perante Deus é maior. E aí fica a pergunta, então não é melhor eu saber de nada da fé, então vou ter menos culpa? Nós vamos responder essa pergunta no final, porque à medida que nós formos vendo, vai ficando mais claro. Então, esses pecados que eu faço conhecendo, eu sei que é errado e eu faço, são pecados formais. São cometidos com plena luz e consentimento. O que são pecados materiais? São as mesmas ações, só que feitas sem conhecimento suficiente e sem intenção. Na lei brasileira, isso é claro, a diferença entre homicídio culposo e homicídio doloso. O homicídio doloso é quando uma pessoa mata outra querendo fazer aquilo. A pessoa planeja matar e vai lá, e ela quer matar e ela vai lá e mata. Certo? Quando a pessoa planeja antes, é um doloso qualificado. Quando a pessoa quer matar, mas não planejou muito antes, é um doloso. Bom, o culposo é quando a pessoa faz uma coisa errada, mas ela não tinha a intenção de matar. O dolo aí é a intenção. Isso é mais ou menos, certo? Não é exatamente, mas é mais ou menos a distinção entre o pecado material e o pecado formal. No caso do pecado material, muitas vezes a pessoa não tem culpa nenhuma.
Só que ela fez algo errado, sem querer, sem ter a intenção, e, portanto, diante de Deus, ela não tem a culpa daquele pecado, certo? Isso é basicamente a distinção entre pecado formal e pecado material. Bom, acontece o seguinte, é que vocês já devem ter ouvido falar da ignorância invencível. Então vamos lá. Aqueles que sabem ou têm o poder de saber são culpados, pois somos responsáveis não apenas por tudo o que sabemos, mas por tudo o que poderíamos saber e, portanto, deveríamos saber. E aqui começa uma noção muito importante. Muita gente diz, não, quem não conhece não tem culpa. Então basta ficar na ignorância para não ter culpa. Se não é assim, eu releio aqui o que ele diz. Nosso Senhor, ele vai dar o exemplo, Nosso Senhor na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O cardeal Manning comenta o seguinte, isso quer dizer que entre a multidão, talvez o maior número não soubesse o que estava fazendo. Talvez aqueles que levantaram a cruz de Nosso Senhor, o soldado que com a lança foi verificar se Nosso Senhor estava morto mesmo e transpassou o lado de Nosso Senhor. Então, talvez o maior número não soubesse o que estava fazendo. E essa oração divina de compaixão revela uma lei da equidade e da piedade de Deus para com os ignorantes. No entanto, aqueles que sabem ou têm o poder de saber são culpados, pois somos responsáveis não apenas por tudo o que sabemos, mas por tudo o que poderíamos saber e, portanto, deveríamos saber. Não tem, por exemplo, a desculpa, aquele que diz, mas eu não sabia de tal ponto da doutrina católica. Diz, mas você estudou aquilo que estava ao seu alcance saber, você soube? Todos nós temos a obrigação de aprender a doutrina católica. Alguns mais, outros menos, mas todos nós temos a obrigação de saber. E comete falta grave aquele que por negligência ou má vontade não quiser aprender. Porque Deus dispôs esse tesouro, colocou esse tesouro à nossa disposição e nós não usamos. Então ele vai dizer, existe então a distinção entre ignorância vencível e ignorância invencível. A ignorância retira a culpa de nossas ações se essa ignorância for invencível, pois então não podemos superá-la. Ele vai dar um exemplo daqui a pouco. Se não pudéssemos saber melhor, então Deus, em sua infinita misericórdia, embora tenhamos cometido um pecado material, não nos levará em conta como se fosse um pecado formal. Mas há um outro tipo de ignorância, que é a ignorância vencível, porque pode ser superada se usarmos a devida inteligência para conhecer. E Deus colocou ao nosso alcance os meios de conhecimento suficientes se os buscarmos diligentemente. Então ele vai aplicar esse princípio a pessoas que nasceram, por exemplo, na Rússia, no Oriente distante, que não puderam conhecer a doutrina católica. Eu vou dar esse exemplo e depois eu vou responder a pergunta. Então, não é melhor ficar na ignorância, se é assim? Então vamos ao exemplo que ele dá de uma maneira muito clara. Ele diz, no Oriente, há igrejas que já estiveram em comunhão com a Igreja Católica. Imagina a Rússia, a Sibéria, populações nativas ali, que durante séculos não conheceram a verdadeira religião, mas estão há muito tempo separadas da religião católica. Entre essas igrejas, algumas caíram da fé católica no que diz respeito, por exemplo, à Santíssima Trindade, à Encarnação. Geração após geração, milhões de pessoas nasceram nesse estado. Elas nunca conheceram a verdade perfeita. Elas nunca estiveram na unidade da única igreja verdadeira. Eles acreditam que Deus se revelou no cristianismo e acreditam que as doutrinas que lhes foram ensinadas desde a infância são essa revelação verdadeira. Então, pessoas que desde a infância até a idade adulta sempre aprenderam a mesma coisa. Eles acreditam que Deus tem uma igreja na terra, acreditam que a igreja na qual eles se encontram é a igreja de Deus, e os simples, os iletrados, aqueles que não têm meios de conhecer melhor, nós temos todos os motivos diante de Deus para acreditar em sua boa-fé. Vivem e morrem, e Deus, em sua misericórdia, também pode esperar, não os leva em conta, como se tivessem a luz formal para conhecer a verdade perfeita.
Então essa é a ignorância invencível. Eles não têm condições de ter acesso à verdade inteira. Agora, aquele que tem acesso à verdade recebe uma graça para reconhecer que a verdade está ali. Então, se fossem vários missionários para essa região, e apesar de anos ensinando, as pessoas ainda rejeitassem, aí já não seria uma ignorância invencível. Não é? Então a gente vê como Deus Nosso Senhor, ele é infinitamente misericordioso. E aqui fica a pergunta, então não é melhor deixar de saber? Não é melhor ficar na ignorância porque aí nós temos menos culpa? O problema é o seguinte, é que quando nós conhecemos a doutrina católica, nós temos possibilidade, muito mais do que quem é ignorante dessas verdades, nós temos a possibilidade de conhecer e amar a Deus muito mais. E, portanto, de ter uma glória no céu ainda muito maior. Então, sempre que nós conhecemos algo da verdade, aquilo nos dá mais responsabilidade, mas nos traz muito mais prêmio. Já algo nesta terra, Nosso Senhor prometeu cêntuplo nesta terra, e depois a felicidade eterna com uma glória ainda muito maior do que se nós fôssemos ignorantes. Daí a gente vê dos grandes problemas de não batizar as crianças, de não ensinar a doutrina católica, quando nós devemos ensinar já quando são crianças, é que muitas vezes depois nós perdemos esse tempo e nós tiramos das crianças a possibilidade de, conhecendo melhor as coisas de Deus, se unir mais a Ele, né, e depois ter uma glória e uma felicidade ainda muito maior no céu. Então, a gente vê que o conhecimento traz essa responsabilidade, mas muito mais do que isso, traz uma recompensa muito maior, um conhecimento e um amor muito maior a Deus. Então é um tesouro muito grande e que nós devemos procurar. Eu espero que isso tenha ficado claro e é um conceito muito importante para nós pensarmos durante a Quaresma de São Miguel. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.